E aí, gente, tudo bom com vocês? João Guedes, o perambulista, de volta aqui na área. E como eu havia prometido, eu estou trazendo para vocês 2 reviews, um de cidade e um de estrada, que foram feitos pela revista Bike Wheel, pelo senhor Anush Mishra, na cidade de Mumbai e uma viagem entre Mumbai e Bangalore. Então vamos começar pelo review de cidade. O motor elástico, bom torque em baixas e médias rotações, vibra e esquenta pouco. Você só percebe isso em trânsito lento. Vê bem, essa moto ela é refrigerada a ar e óleo. Então a refrigeração dela é mais complicadinha, vamos dizer assim, tá? Porque ela funciona muito bem na estrada, mas na cidade, ela, como toda boa estradeira, ela tende a esquentar um pouco, tá? Mas mesmo assim, segundo o repórter, não é o suficiente para ser um incômodo. Diferente, por exemplo, da minha HD 883, que para andar na cidade eu faço uma sauna. Eu chego com a roupa em casa totalmente molhada de fora. É impressionante. Mas ainda assim, essa Super Meteor, ela, segundo o repórter, mesmo naquele anda e para que você não consegue entrar num corredor, ela não esquenta excessivamente. Agilidade. Ela é leve, apesar dos 241 kg de peso dela, tá? Em velocidade de 15 a 20 por hora, no corredor, mudar de faixa é um pouco difícil, porque ela é comprida. Então, você entrar entre um carro e outro para mudar de corredor é meio complicado. Isso acontece também na árvore, tá? E para manobrar para um estacionamento ou tirar ela do estacionamento, ela estacionada entre 2 carros, por exemplo, que a roda fica no meio fio, complicou a vida, tá? Porque ela pesa pra caramba. Nessa hora que você realmente vai sentir o peso dela. Freios excelentes, freio em curto espaço, com estabilidade e facilidade. Isso é uma coisa muito boa na cidade, porque os espaços que você tem para frenagem é muito curto. Suspensão boa, mas dura atrás. Pela própria posição que você fica mais ereta, acaba incomodando a coluna em pisos irregulares. Vê bem, ela é uma cruiser, tá? São dois amortecedores traseiros. E a posição em que esses amortecedores estão, eles realmente mandam a pancada em direção ao assento do piloto. Isso acaba machucando a coluna. Sem falar que, como essa suspensão é dura, num paralelepípedo, embora ela seja muito estável, tá? Ela não vai ficar com a traseira sambando, mas você vai sentir bastante na coluna. Isso, não tenha dúvida. Consumo. O consumo dela ficou ali na faixa de 23 a 25 por litro, o que para uma moto de 650 cilindradas é muito bom. E considerando que a gasolina indiana ela tem menos álcool do que a nossa, é provável que esse motor ele trabalhe um pouquinho mais frio aqui no Brasil, tá?
e o consumo seja um pouquinho menor, ali na faixa de 21, 23. Mas isso a gente só vai saber daqui a uns 2 ou 3 meses, quando começar a entregarem as motos. Isso na cidade, tá? Agora, uma coisa interessante que... Veja o de estrada que vai começar agora. O de estrada, ele é um pouquinho mais sucinto, tá? Embora ele tenha um item de segurança que me chamou muito a atenção. Farol. Embora LED, o refletor não ilumina o suficiente pelo fato do facho ser um pouco disperso. Isso aqui é um item de segurança. Na cidade, isso não incomoda muito porque você tem a iluminação pública que ajuda a você ver à frente, né? E na estrada, você precisa de um foco mais fechado para você ver as irregularidades que podem aparecer no piso. E você tem que ver com antecedência, porque mesmo ela sendo uma moto ágil, ainda é uma moto pesada. E se você tiver que desviar com a agilidade de alguma coisa, você tem que estar vendo muito bem o que está à sua frente. E isso foi uma coisa que ele enfatizou muito na reportagem, que o farol, quando o dia cai, ele não passa segurança. Pelo menos para o repórter. Suspensão, volto a dizer, estável, mas dura. Passa muita segurança nas curvas, mesmo em pisos regulares. Isso aqui também é uma coisa muito interessante. Porque numa viagem longa, uma suspensão dura, ela vai te maltratar. Principalmente na coluna. Então, viagens ali de 1000 quilômetros, 500 de dia de manhã, 500 à tarde, ok, dá para você levar numa boa. Mas se você for querer fazer tiros mais longos em um dia só, você vai ter que usar muito Dorflex. Posição de pilotagem. Excelente para grandes distâncias, porém, em piso irregular a suspensão maltrata a coluna. Isso ele foi muito enfático. Ele falou muito a respeito disso. De que depois, quando você faz uma viagem muito longa que você não para descansar, a suspensão te maltrata a coluna. E olha que ele é um homem jovem, ali na faixa dos 35, 40. Bem diferente do... que nem eu, que estou completando 60. Estabilidade. Boa na entrada e na saída de curva. Isso é uma coisa muito importante. Porque dá para você manter uma velocidade média um pouco maior se você não tiver que reduzir muito em curva. Então, esse é um ponto muito a favor. Porque, pelo menos comparando com a minha HD, que para fazer curva é uma desgraça, isso aqui já ajuda bastante. O motor não vibra a ponto de ser desconfortável, mas ele tem uma vibraçãozinha que você sente na pedaleira e no guidão. Não é nada que incomode de fato, tá? Mas tá lá. E é aquela história, né? Não incomoda, mas ao longo de muito tempo você ali, ele vai acabar te cansando. Na passagem pela turbulência de ônibus e caminhão, ela se comporta muito bem. Bom, o peso dela em si já ajuda
quando você passa na turbulência de um caminhão ou de um ônibus, ela a não ficar sambando, tá? Isso é coisa que moto muito leve acontece com facilidade. E se você não souber controlar, já sabe, né? Ralador de carne. Mas nesse caso aqui, a Super Meteor, ela fica bem estável. E isso é uma coisa muito boa numa moto estradeira. É uma coisa que, por exemplo, eu elogio muito na minha HD. Eu passo por turbulência de caminhão que nem sinto. E o peso é praticamente igual. Então, sim, bom, acho que é um pouquinho mais pesado. Então é um ponto de elogio. Consumo. Na estrada, esse repórter ele conseguiu que a moto fizesse entre 25 e 27 por litro, dando alguns picos de 28. Vejam, é uma moto que ela é pesada, tem um motor de média cilindrada e com um consumo de até 28 por litro. Pode ser que você levantando um pouquinho a mão chegue em 29. Mas mesmo que seja um 27, você já tem uma autonomia de 400 km e ainda vai sobrar 1 litro no tanque mais ou menos. O que é uma autonomia muito boa para a estrada. Se você vai fazer uma viagem longa, como por exemplo, vai de Recife para São Paulo, você coloca um tanque de manhã, um tanque de tarde. No dia seguinte você está inteiro para rodar mais um tanto. Que aliás é uma viagem que não vai demorar muito tempo para eu fazer. E vamos ver com qual moto, né? Porque com a HD eu sinto muito, não vai ser mesmo. Mas gente, isso daí foi o que eu consegui mais de objetivo da reportagem que foi divulgada na Bikeway há mais ou menos 6 meses atrás. Gente, essa foi a notícia de hoje. Não esqueçam de deixar a sua inscrição. Não esqueçam de deixar o seu like. Cuidem-se. Cuidem de quem vocês amam. E até a próxima.